Antes de iniciar a análise, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações das próximas análises que virão. Obrigado, fique com o vídeo. Então vamos lá, vamos para mais uma análise rápida dos fundos imobiliários. Hoje iremos analisar o fundo KNRI11, com uma liquidez diária de quase 50 mil negociações por dia. O último rendimento foi de 69 centavos por cota, que representa um dividend yield de 0,48% no mês, na cotação atual de R$ 141,60, e o seu valor patrimonial por cota é de R$ 156,11, o que, na situação atual, pode representar uma oportunidade, já que o valor atual da cota está abaixo do seu valor patrimonial. E também o seu patrimônio líquido é de quase 4 bilhões de reais. Se eu não me engano, é um dos fundos, maiores fundos, né, da nossa bolsa com maior patrimônio, né? Se eu não me engano, o maior tem 5 ou 6 bilhões. Ele deve estar entre o segundo ou terceiro, né? Bem interessante. Vamos ver a descrição aqui para sabermos, né, como é que ele trabalha, né? O fundo de KNE, né, foi constituído em julho de 2010, com o objetivo de formar uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários, destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, mediante aquisição de imóveis comerciais e centros de distribuição, preferencialmente prontos. Então, basicamente, são projetos, né? São imóveis, né, comerciais, de centro de distribuição, basicamente de logística, né? Aquela parte ali. Então, é um fundo de tijolo que investe nesses tipos de imóveis comerciais, centro de distribuição, né, preferencialmente, né, prontos. Então, na maioria das vezes, ele compra já pronto. Ou em projetos, né? Então, tem essas duas possibilidades, mas na maioria das vezes, eles preferem já prontos, eles compram e já fazem posteriormente alienação, locação ou arrendamento com possibilidade de alienação e de ativos financeiros. Bem interessante aí, né? Então é um fundo de tijolo que acaba investindo aí em ativos de logística, basicamente, né? Vamos ver a cotação histórica do KNRI, né, nos últimos 30 dias, como ela vem se comportando. E basicamente, né, não se comportou tão bem assim, né, na maioria também dos fundos imobiliários, né, que saiu a R$ 148, né, bateu até o seu maior preço no mês de R$ 150 e não conseguiu sustentar esse valor e agora está nos seus atuais R$ 141,50, né, então vem caindo bastante aí a maioria, né, dos fundos imobiliários, né. Vamos ver aqui agora as suas taxas, né, como ela vem cobrado, né, como ela vem ganhado dinheiro com essas taxas, né. O tipo de gestão é ativa, a taxa de administração é de 1,25% ao ano, não tem taxa de gerenciamento, nem de consultoria, nem de performance e também nem de gestão, apenas uma taxa aí de administração. E aqui os seus dividendos, caramba, bastante dividendos aí, né, já que o fundo é de 2010, né, e basicamente tem uma consistência muito boa, né, na minha visão é bem excelente esses pagamentos, né, pode estar abaixo da média interessante, que é de 0,50, mas acredito que por ser também de logística, né, um fundo de logística, acaba tendo alguns problemas por conta da pandemia, mas acredito que depois da pandemia tudo isso possa voltar ao normal e ela continua tendo uma consistência muito boa, você vê que não cai muito, né, do padrão que ela vem pagando, né? Então isso é bem interessante aí do fundo, né? E a média aqui de pagamento está ali naquela média de 0,40, 0,38, né? Então eles estão bem complicados nesse sentido por conta da pandemia e já bom, não é só da pandemia, né? Até 2019 aqui menos de 0,50, né? Tem esse ponto aí, né? Mas acredito que possa voltar ao normal, né? Já que agora está pagando 0,48, perto de 0,50, né? Que possa voltar ao normal de anteriormente, né? Que não é tão diferente assim, né? Quase o mesmo pagamento, né? Do 2019, né? Mas, enfim. E a simulação do fundo aqui, uma simulação bem rápida. Se você tivesse pegado 50 mil reais nos últimos 12 meses investido na poupança, você teria 900 reais. No fundo, você teria perdido ali por volta de 5.200 reais, né? Então, você acaba que teria ganhado mais na poupança do que no fundo, né? Então, você teria perdido. Então, a rentabilidade do fundo aí não foi tão bem. O fundo é bem diversificado, excelente, 20 ativos em 3 estados, né? Não é diversificado nos estados, mas tem 20 ativos. A sua maioria fica em São Paulo, depois Minas Gerais e depois vem Rio de Janeiro. E ativos bem grandes, né? 12 mil, 20 mil, 6 mil metros quadrados, né? Gigantescos e principalmente de logística, a maior parte pelo menos. E aqui está uma taxa bem interessante que é da vacância, que é bom a gente ficar de olho, né? Então basicamente 94,51% eles têm de ocupação física, 89,83% de ocupação financeira, então eles estão recebendo mais ou menos ali 90% dos pagamentos, né? E tem uma taxa de 5,49% de vacância, então 5%, quase 6%, eles não têm inquilinos, basicamente, e ali uma vacância financeira de 10%, 10,17%. Então, de 6% não tem gente nos imóveis,
e 10% eles não estão recebendo. Então, mais ou menos ali 4 ou 5% eles não estão recebendo desses inquilinos, ou não estão recebendo, ou diminuíram bastante aí os seus aluguéis, né, por conta da pandemia. Mas enfim, pelo menos ainda é uma taxa muito boa de ocupação financeira, não, física, e uma ocupação financeira um pouco abaixo do que eu gostaria, mas mesmo assim ainda está bom, não está ruim, não está entrando em colapso. Ainda está bem administrável ainda. Bom, eu espero ter te ajudado com seus estudos sobre o fundo KNRI11. Então, até a próxima!